Foi um exemplo. Ó, a gente avançando no Salmo, ele disse assim, Marcelo que leu essa, né? Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe, Babilônia, olha só, Filístia, Tiro e também Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. Olha que interessante. Está falando da inclusão na oliveira verdadeira. A inclusão. Ou seja, existe a origem, a verdadeira, né? Israel, mas olha o propósito. De fato, acerca de Sião se dirá, todos esses nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Então, o Senhor vai escrever, não importa onde o cara nasceu. Para Deus ele vai escrever, você nasceu aqui. Você é concidadão celestial. Está escrito, está incluso. E o único salmo que a gente já estudou que remete à situação parecida, porque todos os outros salmos falam muito da questão da fúria das outras nações, né? Do desejo de quem está orando de que aquelas nações sejam castigadas, é o 47:9 que também confirma isso. Fala, os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão. São dois salmos que ficam assim, bem... Aquele lapso que aquele irmão teve do espírito mesmo, registrou, porque o dia a dia dele não ia fazer ele registrar isso não, irmão. O dia a dia não ia fazer não, mas sem chance. E aí os profetas registraram isso muito bem, né? Isaías no capítulo 2 diz, virão muitos povos e dirão, venham, subamos aonde? Ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Aí eles farão de suas espadas arados e suas lanças foices, falando sobre a questão do milênio, né? Como será esses 1000 anos aqui. Isaías, assim, retrata muito essa questão. E assim, olha só, todos os povos subindo ao monte do Senhor para ouvir a lei, para aprender a andar na verdade, para andar no caminho do Senhor, né? A gente realmente, a igreja, o povo do Senhor tem um privilégio de aprender essa lei, né? A gente para um pouco para refletir isso fora da nossa correria do dia a dia, né? A gente tem esse privilégio de ouvir a Deus, né? Do Espírito poder aplanar o caminho do nosso coração, né? Ainda que, como você falou, num processo inverso. Sarinha, Sarinha, não, volta lá. Mas está no processo de crescimento, está aprendendo. Não deveria ser assim, mas está aprendendo, né? Então, assim, quando a gente não negligencia a voz de Deus, ou não negligencia a disciplina de Deus, mas toma como aquilo algo importante para a nossa vida, irmão, há um crescimento. Sabe? Porque a gente vê a criança que faz ouvido de mercador para o pai, né? Ou que negligencia a disciplina, é aquela que recebe a disciplina, como diz lá em Hebreus, né? E o crescimento está nisso, irmão. A gente para de receber a admoestação e disciplina, na idade que for, não para nunca. O processo de crescimento é constante. Essa ideia que a pessoa tem fictícia, que vai chegar numa realidade espiritual, que vai só marchar e dar glória, ela, pelo contrário, ela vai ter muito mais responsabilidade em Cristo, possivelmente vai ser mais admoestada e de uma forma ainda mais rígida. Como se a gente falou de Moisés, né? Nego pinta, borda, dá cabeçada, né? Suruba, tudo que você imaginar. Ele bateu na rocha, acabou. Pô, o nosso senso de justiça diz o quê? Pô, Senhor, o homem andou na nuvem ali, levou teu povo, direcionou e tal, né? Você começa assim, mas a realidade que ele tem, paz, mas a realidade que eu tenho nele, né? A minha realidade nele é diferente. Então não dá para cobrar
o Samuel igual ao Pietro, né? Então por isso que a gente não entende muitas vezes a justiça de Deus, né? Ficou um pouco... Então, ó, o 2:24... lê aí, Pablo, então, enquanto eu estou pegando... Tem vários, irmãos, aqui que separamos aqui, né? Questão do 19 a 25, ele também fala isso, né? Falando claramente sobre todas as nações, né? Ó. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito. Isaías 19, a partir do 19. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, era a profecia. E em sua fronteira um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, eles enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. O Senhor se dará a conhecer os egípcios. Os mesmos egípcios que um dia oprimiram, né? Agora ele está falando, o Senhor se dará a conhecer a eles, como ele disse lá no Salmo, né? E fala, naquele dia eles saberão quem é o Senhor, a ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereais. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Olha só que interessante, né? Eu separei outros textos também falando dessas outras nações, né? E aí tem vários, se não quiserem, né, várias referências, 45, 56, 66, né? Vou ler pelo menos um outro profeta, né? Vamos ler, de repente, Zacarias 8:23, para ver por que o Senhor usou tantos profetas em momentos diferentes na história para falar a mesma coisa. Olha lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Olha lá, exatamente aquele trecho do Salmo que fala, né? O Senhor trazendo os povos, né? Qual é esse último? Esse é Zacarias 8:23. Agora, Miqueias 4 também é bem interessante. Miqueias 4. Essas folhinhas estão tão próximas uma da outra. Vamos lá. Miqueias 4. Olha lá, de 1 a 3, ó. Olha, bem depois, olha só. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Nos últimos dias, como o principal entre os montes. É o que o Pablo falou. Ele se elevará acima das colinas e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém, a mesma palavra que o Senhor deu a Isaías, né? Então, assim, repetindo, né, não a questão física em si, né? É o milênio, né, Rafa? É o milênio. Ele se refere ao milênio, ou seja, o Senhor vindo, regendo com vara de ferro esses 1000 anos, cumprindo aquela profecia que sempre haveria descendente de Davi no trono, uma promessa que o Senhor havia feito para Davi, né? Jesus Cristo, né? Da raiz, né, de Davi, né? Da linhagem de Judá, né? E assim, e eu fico pensando assim, caramba, a graça está em conseguir viver isso hoje mesmo, né? Porque lá, a gente não leu que tinha muitos textos, mas lá está muito claro. Se continuar a ler um pouquinho ali depois para Miqueias ou Isaías,
Se tal nação não vier adorar o Senhor, não tem chuva. Milênio acabou, meu irmão. Já viu aí, não tem chuva, como é que está São Paulo? Desesperado, sem umidade relativa do ar, fazendo um rodízio de água. Pode ser a cidade mais rica do país. Se Deus fechar o céu, amigo, não tem nada. É isso que Deus está fazendo o homem entender. A maior PIB do país, cidade que se compara a várias cidades do mundo. Se Deus fizer parar de chover, amigo, pode ser São Paulo, Tóquio, Nova York, Paris, acabou. Porque é Ele que encerra os céus ou abre. Ele é Deus. Está lembrando aos homens o quê? A sua soberania e o seu poder. Então, no milênio isso vai acontecer também. Agora, imagina agora, que é uma questão voluntária, voluntária sim, claro, né? Mas colocando assim, há uma opção, digamos assim, né? Há uma voluntariedade, como o Pablo estava falando, uma graça da gente poder fazer isso assim, de livre e espontânea vontade, né? De servir, de viver, de cooperar, de dar tempo, como o Paulo falou, ao Senhor, né? E aí dá para entender por que esses irmãos vão ser exatamente os mesmos que estarão reinando com Cristo no milênio. Porque a gente trabalha muito nessa questão de merecimento, disso, daquilo, mas porque já fazem isso. Não vai mudar nada assim, não, irmão. Não, porque agora você fez isso, vou pegar você, vou colocar você ali, tudo bem. Tem um pouco um entendimento deturpado em relação a isso. Não que não seja, mas é um pouco deturpado por causa da nossa carnalidade. Agora eu vou botar você aqui. Não, você já faz assim. Você já se move no meu reino. Seu pensamento já são das coisas do alto. Você já multiplica os meus talentos. Você já é um instrumento, um servo, pelo qual eu posso, através dos seus lábios da sua vida, em termos de expressão, exercer o meu governo. Então, no milênio, é uma questão de continuidade, no meu ponto de vista, irmãos. Claro que estou aberto para estar equivocado nisso, mas é uma questão de... vem, né? Existe uma vida, porque não tem varinha mágica. Não tem aquele negócio assim, pimba, aí agora está no milhão, agora, corpo glorificado, isso, aquilo, tudo. Mas não tem varinha mágica. A realidade que eu tenho de Cristo é a mesma. O conhecimento que eu tenho de Cristo é o mesmo. Só pensa assim, irmão, tudo bem, recebemos um corpo. É a parte biológica aí que o Pablo estava falando. Parte biológica, tudo bem. Não tem o pecado, não tem a dor. Irmão, é a mesma coisa. O que você acha lá depois da questão da ressurreição? Né? Você imagina uma criança que nasceu com 5 meses e faleceu. Ela é uma alma do Senhor, pô. Ela não vai estar lá? Quem vai ensinar Cristo? Os irmãos que alcançaram a estatura, mais maduro. Porque a realidade que ela tem de Cristo é aquela que ela partiu, era um neném, pô. Mas lá é uma pessoa. Lá é uma pessoa. Porque o corpo biológico confunde muita gente. Lá é uma pessoa. E aí? Então, assim, a maturidade que foi edificada e construída aqui vai ser levada, irmãos. O conhecimento mesmo do Senhor real impresso no nosso espírito vai ser levado, quem o Senhor é. Eu acredito que essa consciência, não só uma mentalidade, uma coisa teórica, mas no espírito, construída pelo Senhor, vai ser exatamente a maior riqueza. Por que aquele que se glorie em conhecer o Senhor, diz Isaías. Qual a maior riqueza que um homem pode ter? Conhecer o Senhor. Ah, meu Deus, porque eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, tudo aquilo, toda aquela circunstância, Deus tirou o sujeito de um patamar e colocou ele onde? Em outro. É claro que ninguém quer ninguém quer passar o forno que o irmão Jó passou. Mas todo mundo quer subir o degrau, né, irmão? Não é assim? Todo mundo quer conhecer, todo mundo quer falar assim, agora os meus olhos te veem. Deixa eu ver uma entrevista com um cara que foi viciado em crack, e ele falou assim, tem muito cara viciado, que o cara ele não quer largar
sofrimento que a droga causa, mas ele ainda quer a droga. A gente quer alcançar o patamar de ter essa realidade com Cristo, mas sem dor, né? Sem sofrimento, sem nada. Mas é que o Pablo falou, à medida que o Senhor vai abrindo pra gente, é claro que é por fé, né? Foi o que Paulo falou, olha, porque as tribulações do presente momento não podem ser comparadas com a glória do porvir. E depois menciona que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então olha que coisa engraçada, Deus criou algo muito maravilhoso, mas ele não fala, ele não traz essa revelação de forma clara, ele quer que a gente ande por fé. O meu justo andará por fé. Você como pô, eu sei que o Senhor, como um pai, ele falou comigo, pô, vou crer, vou obedecer. Eu sei que isso aqui, essa dor não é nada comparado àquilo que há de revelar. O que confunde bastante hoje em dia é justamente a gente ser chamado, como o Pablo apontou, para viver como seres celestiais, mas não ainda sendo completamente seres celestiais. Quase como se fosse uma metamorfose de carne para ser celestial. Né? A gente ainda está preso a essa carne mundana, a gente ainda está preso às regras mundanas, assim, né? Não que a fé é um grãozinho só de fé, você pode morrer montes, mas ainda dói quando eu bato a ponta do dedo no pé da cama. Então, eu sou celestial, é uma nova natureza. O João estava explicando disso, né? Você nasce de novo, mas é assim, Deus pegando uma velha natureza, aí dentro daquela velha natureza ele insere a sementinha, né? E aquela sementinha começa a brotar, mas ainda com aquela velha natureza ainda em volta, né? Aquela casca. São duas realidades ali brigando, como se estivesse disputando minha alma, né? E aí eu confesso, né, diante dos irmãos, diante do Senhor, ele já sabe também, né? Mas diante dos irmãos, que a minha realidade é muito mais presa nessa realidade natural. Eu ainda estou muito engatinhando nessa questão das realidades celestiais, de vivenciar já aqui esse reino. Vivenciar como realidade mesmo de Mas te vida. causa um conflito? Todo dia, né? Então, se te causa um conflito, é porque você se importa com isso. Sim. Porque se você... Falou, Olha só, se você não se importasse, nem conflito tinha, parceiro. Se você não se importasse, você não tinha conflito. A existência do conflito é o processo inicial do amadurecimento. Quando você para e fala, caramba, não pode ser assim. Mas... Porque quem não para, nem parou, não tem conflito, parceiro. Você não está nem aí. O conflito na tua alma, é porque é o que Paulo diz, é gemer para uma mudança de realidade. Gemer. Às vezes a gente geme, mas não dá um passo. Daqui a pouco a gente geme, dá um passo. Geme, aí dá 2 passos. Às vezes eu gemo, aí dói, eu vou lá e pego um analgésico. Natural, digamos assim. Né? O ideal seria você ir ao médico e falar, doutor, tá doendo. Ok, varão, mas olha só, vou te falar. Você acredita que tu pode enrolar teu Pai Celestial? Não, cara, que não. Você não acredita, né? Então, parte desse princípio. Se você acredita de verdade que você não pode enrolar ele, eu te garanto que ele, que é um bom pai, né? Ele não vai deixar você enrolar ele. Ele vai deixar você ir até onde ele entende que você possa ir. A hora que ele não quiser te deixar sem analgésico nenhum, ele vai te deixar. Nenhum. 0. Vai procurar, não vai ter 1. A hora que ele achar que existe, que é propício para isso. Se ele achar que não é propício, ele... Cara, o Pablo está aqui, o Pedro está andando, ele vê o risco. Tem hora até que... Né? Não é que a gente deixa o nosso filho se machucar, mas você deixa um sustinho para... Né? Foi o que aconteceu ontem com os irmãos. A gente estava lá no culto. Estava em oração... No sábado, os irmãos estavam em oração sábado, e aí o Senhor falou com o irmão na hora. Falou, olha, domingo vai entrar uma pessoa aqui que vai vir desesperada, direto do centro espírita. Acabou. Amém e tal, amém, acabou. Não sei o que, mas domingo compartilhando a palavra, daqui a pouco no meio do compartilhar da palavra, o que acontece? Entra um cara sem camisa, alucinado assim, varado, no meio do corredor, lá na boiúna, dos irmãos que eu estava caminhando lá com eles também. Aí as pessoas ficaram meio assustadas assim, né? E aí o irmão que estava compartilhando a palavra perguntou assim, o que você quer?
Aí ele falou assim, não vim do Santo Espírito agora. Estou desesperado. Aí ele falou assim, você está desesperado? Então me dá um abraço. Aí deu um abraço. Aí deu um abraço, ele caiu manifestado assim, né? Os irmãos intercederam por ele. Aí o demônio foi embora, né? E aí ele falou assim, eu perguntei para Deus, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? O Senhor não permitiu que ele chegasse antes, né? Quando não tivesse ninguém, para não atrapalhar ali a ministração da palavra, Gênesis. Ou depois, o Espírito Santo falou no coração dele assim, para que as pessoas que estão aqui valorizem a liberdade que eu tenho dado a elas em Cristo. Porque muitos esqueceram da liberdade que estão andando. Muitos esqueceram do que é ser aprisionado. Muitos esqueceram do que é estar fora de Cristo. E aí simplesmente não valorizam a liberdade no Espírito que receberam em Cristo. Para serem, estão livres, irmão, de todas essas situações. Então, quando entrou uma pessoa com o rosto totalmente tomada, desesperada, né? Hoje a gente pergunta assim, eu estou em crise porque Deus não falou se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. Irmão, o Senhor é a verdadeira luz, João 1, que ilumina todo homem. O Senhor tem derramado a luz dele no nosso coração. O Espírito, a palavra. Quando ele não fala, é porque a gente quer. Ele quer que a gente busque, pergunte, se relacione com ele, insista, ou dê um caminho por fé, insista, persevere, mas não porque estamos sem direção no sentido sem o Pai, sem a sua... Olha aqui, ó. A certidão de nascimento aqui, quem é que deu aqui? Deus nasceu daqui, ó. Certidão de nascimento, propriedade, proteção, cuidado, direção, favor, graça, sustento, alimentação. Paulo falando que tem de comer e de se vestir, então estejai grato. O Senhor falou assim, porque a comida vale mais do que o corpo, né? Poxa. A vida vale mais que o corpo, e o vestir, não, né? Então, assim, às vezes isso é tão... É porque a gente esquece do que é ser uma outra pessoa que não está em Cristo. Ficou uma coisa tão normal, se vocês vão permitir colocar assim, que aí a gente fica viajando em outras coisas e tal, às vezes bate a ingratidão, uma insatisfação, às vezes uma... Mas quando é o que o Paulo estava falando, quando começou, quando a gente está em Cristo mesmo, em Cristo, irmão, a gente está valorizando quem? Cristo. A gente está valorizando o quê? O que Cristo fez pela gente. Então a gente olha para a cruz e vê assim, puxa, eu só tenho... O meu coração está leve, o fardo que eu tenho hoje é leve por causa do que Cristo fez. Eu posso ter irmãos com o mesmo espírito e o mesmo sentimento por causa da obra que Cristo fez. Hoje eu tenho o Espírito de Deus, posso me aquebrantar diante de Deus por causa daquilo que Ele fez por mim. Hoje eu posso dizer, Ele é o meu Pai, Abba Pai. Tudo isso nós temos, foi dispensado. E a obra foi consumada. Essa é a maior riqueza, né? Maior riqueza que a gente tem, maior riqueza. A gente não sabe se vai viver amanhã, se vai dormir ou acordar com o nosso amado Jonatas também, que não está entre a gente. Mas é tudo isso que preocupa a gente. Fã de mim mesmo. E as questões que o Senhor fez, está consumada, aquela obra garantida, irmão. Porque a pior coisa hoje é garantia. Que garantia tem disso? Que garantia que tem amanhã? Que garantia tem que o plano de saúde funciona, como a gente estava falando aqui da questão daquela enfermidade específica? Que garantia tem que o INSS vai estar funcionando daqui a 20 anos quando vai aposentar? Que garantia? Mas existe uma garantia eterna dada por uma obra do Filho de Deus, de que a morte foi vencida, de que foi dada uma palavra de libertação sobre o pecado, de que um povo foi resgatado mediante uma obra que foi feita, de que uma cidade está pronta, como a gente leu, de que essa cidade vai descer sobre essa terra, de que ela é uma noiva, de que ela vai estar vestida, não vai estar nua, ou seja, vai haver um testemunho claro. Tudo isso tem garantias. Recebemos o Espírito como penhor dessa garantia.
Cara, sim, isso é a nossa riqueza para a gente contar para os nossos filhos. Mas, pai, filho, eu não sei se amanhã vai ter isso e isso, mas uma coisa eu posso garantir, aquilo que também o Deus dos meus pais, que hoje é meu Deus, também garantiu. Isso você pode alegrar sua alma. Você pode festejar. Seja participando agora ou dormindo no Senhor e depois, nós vamos estar com Ele. Irmãos, vamos fazer parte da sua eterna família. E se o Senhor permitir, podemos correr essa carreira, imagina governar com Ele, servi-lo. Às vezes a gente quer agradar o nosso chefe, que é uma pessoa, meia boca. Né? A gente fica todo, né? Como um cliente, uma coisa assim. Imagina a ideia do que deve ser servir ao Rei do Universo. Aquele que tem a palavra eterna. Assim, e você poder lá servir, fazer o melhor, né? Para Ele, saber que Ele é o meu, é o seu Senhor, naquela realidade assim, né? Nos admoestar mutuamente, como Paulo fala, né? Da gente, de alguma forma, pela graça do Senhor, não perder a consciência e essa visão. Porque é tudo, irmão, senão vira uma vida sem sentido, mesquinha que definha. Você vai lutar o quê? Lutar, como o Paulo falou, lutar através de uma coisa boa, aí vem, daqui a pouco uma coisa boa, daqui a pouco tem uma doença, aí você melhora aquela doença, daqui a pouco tem outra, tá ficando velho, né? Então fica uma coisa sem propósito, porque agora melhorou essa situação, agora não sei o que, agora é isso, mas quando existe um caminho que a gente pode trilhar, que vai, o Senhor quer nos deixar livre dessas situações, né? Nossa bagagem pesada, né? Pegar lá a nossa harpa lá do Salgueiro e falar assim, poxa, já sei para onde eu vou cantando, né? Sei para onde eu vou louvando, né? Para essa cidade, igual o povo ia, todo mundo para Jerusalém, 3 vezes ao ano, o cara mandava lá em Berseba, pouco importa. O cara saía na maior alegria, caminhando lá de Dan até Jerusalém, né? O maior prazer, caminhando a pé, sem transporte, ruas bem desérticas, né, daquele tempo, e ele olhava, como diz Davi, né, como minha alma se alegrava quando via aquela procissão, todos nós andando, louvando em comunhão, adorando o Senhor, sabemos que estava indo ali para adorar o Rei, né? Livre da situação, na situação, ali a centralidade de Cristo mesmo, aquela adoração voltada para o Senhor. Israel não estava buscando, né, alguns momentos ali, benefício nenhum, nada em troca, não era pela chuva, não era para conter devorador, não era para não sei o quê, não tinha nada a ver com isso, assim. Era mesmo por causa do Senhor, né? E nesses momentos, Israel, rapaz, foi uma luz assim na terra, né? Imagina o que o Senhor não deseja fazer com a sua igreja, né? Quando ela ganhar essa consciência. Misericórdia, olha, eu não consigo imaginar. Eu acho assim que é uma... Sabe, a igreja de ser um testemunho assim, né? Um luzeiro realmente potente, porque imagina apontando só para Cristo, só para Cristo. Irmão, Cristo. Irmão, Cristo. Eu fico assim, no coração fica alegre quando você vê assim uma assembleia, né? Os irmãos, você imagina assim, eu já participei assim de algumas reuniões que você vê que na totalidade daqueles irmãos, você percebe que quando você está, por exemplo, numa assembleia onde a totalidade daqueles irmãos não é tão somente o Senhor, né? O ambiente muda, você tem uma diferença é verdade, da atmosfera. A atmosfera fica um pouco mais de... Embora quando o Senhor quer, ele muda mesmo, faz aquele dispensar da Shekinah dele, da glória dele, né? Mas quando há aquele ambiente onde tem aqueles irmãos que estão focados somente mesmo na pessoa do Senhor Jesus Cristo e aquele ambiente de adoração, é um ambiente, a gente percebe que é um ambiente diferenciado, né? Porque
o Senhor alcança uma plenitude ali naquele ambiente muito mais fácil, né? Não é só os irmãos terem, mas até o próprio pensamento dos irmãos, né? Você percebe às vezes que num retiro, vamos supor, ficar no primeiro dia, no segundo, quando vai no quarto dia que você né, que os irmãos já estão um pouco mais juntos, mais confinados, então você vai se descontaminando, Alinhado. você vai se descontaminando do mundo e tal, e aquele processo todo de descontaminação, você vem. Agora não era para ser assim. Não era para ser assim. Era para que a gente ande nessas regiões celestiais o tempo todo. Entende? É para que a gente ande nessa esfera o tempo todo, como o full time, né? Vamos dizer assim. Né? Full time o tempo todo você conectado com o Senhor. Como eu falei, o pecado, ele tem que servir, é uma ferramenta que o Senhor utiliza para que a gente possa adentrar nesse santo dos santos. Porque O pecado? o pecado, para que você se converta no seu coração. É sua natureza, né? Ele quer dizer. Não Entende? pecados no plural. Isso, não, é um pecado. Então assim, por quê, irmãos? Porque a gente não tem condição, sabe, de caminhar na luz do Senhor, sabe, diante do Senhor. Eu estou comentando porque o Marcelo perguntou, e assim, essas situações, essas crises, esses momentos que a gente vive, é justamente para a gente olhar para o Senhor, para que a gente possa reconhecer o tamanho da sua grandeza, o tamanho da sua obra, e a gente, sabe, possa permanecer nele. Porque, na verdade, quando a gente entra nessa crise, é porque a gente saiu do estado de graça e está começando a andar na carne. Entende? Aí a gente começa a andar naturalmente, aí vem a crise. Então a crise vem para quê? Para que a gente volte para a graça. E é assim o caminhar do cristão. O problema, como o Rafa falou, o problema é quando o irmão não tem essa percepção e ele anda, tá pensando que está andando espiritualmente e está andando naturalmente. Tá lá natural, o cara tá vivendo uma vida carnal, como Paulo fala nos irmãos de Coríntios. Tá fazendo tudo. O culto tem línguas estranhas, tem blá blá blá, tem reteté, tem tudo, palavra solta, mas todo mundo vivendo natural. Entende? Na carne. Tudo crente carnal. Mas o Evangelho, ele nos introduz para essa realidade espiritual, sabe? Para que a gente se volte. Essas situações é para que a gente possa ter a visão celestial. É para que a gente possa ver, quando a gente se depara com uma situação crítica, nossa, caramba, mas Senhor, isso aqui de novo, Senhor. Aí você fala assim, caramba, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me libertou. Como o Rafael falou, que aí você vai reconhecer, você vai ver, e você vai falar assim, caramba, eu posso andar em liberdade, eu posso andar em sobriedade. Essa ideia do monte me dá uma ideia de sobriedade. Nós podemos ser sóbrios, irmãos. O ímpio não anda com uma sobriedade, sabia disso? O ímpio não anda sóbrio. O ímpio é escravo do pecado. Nós podemos andar sóbrio. Porque quando pecamos, reconhecemos que pecamos, mas o ímpio não reconhece que peca. Entende? Então, nós podemos andar sóbrio. Então, essas crises é porque a gente saiu dessa sobriedade e entrou na escravidão. Então, vem a crise para que a gente volte para a sobriedade. Volte para o ponto de vista do monte, das regiões celestiais. Então, você passa a ter uma clareza de novo de entendimento. Você passa a ver as coisas como o Senhor vê. Então, tudo aquilo... Irmão, Satanás vai usar milhões de ferramentas. Vai usar talvez até a nossa sogra, para que a gente possa ver um ponto de vista natural. Não, mas isso aqui, ela dá problema, aquele, o fulano, o tio, o avô, o primo, o neto, o irmão. Todo mundo tem problema. Não, mas esse irmão aqui, até o irmão. Esse irmão aqui é problemático. Mas não é. Tudo isso é um mecanismo que o Senhor faz. Porque se você olhou para o horizontal, é porque você não está olhando para o vertical. Não é problema, esse irmão não é problema. O problema é porque nós não estamos olhando do ponto de vista do Senhor. Quando nós olhamos do ponto de vista do Senhor, irmão, como naquela reunião que desse a Shekinah,
Aquele irmão que você tem uma raiva tremenda. Desceu, eu achei que... Tá abraçando e chorando. Rapaz, ele vira Cristo. Ele Conserva. é Amado. companheiro de 50 anos de caminhada. Ah. Eu achei que não desceu. É. Mas podemos andar nessa sobriedade, irmão, nesse monte. 24 horas por dia. Podemos. Vamos olhar. Mas temos um mecanismo que é o sangue, que é a sua obra. Vamos recorrer a ele, ele vai levar a gente para essa região. Porque, irmãos, imediatamente quando a gente olha para o Senhor, faz a gente ter um ponto de vista. E a gente sente quando o pecado, você sente no teu interior. Nós sentimos, irmãos. Quando Satanás solta uma flecha em nós, sabe? E a gente olha para aquele irmão, mas aquele irmão de novo fez isso comigo. Brincadeira. Tu sente um negócio ruim? Sente, é verdade. Aí depois, cara, não posso pensar Aí isso. tu fica assim, não, Mas- eu nem posso pensar. Tu fica assim, poxa, Senhor, como é que eu posso? Eu faço assim, pô, Senhor, como é que eu posso olhar isso no seu ponto de vista? Senhor, me ajuda, por favor, Senhor. Aí o Senhor começa. Aí tu, sabe? Aí tu volta à sobriedade de novo. Aí daqui a pouco vai, tu tem uma inveja do irmão. Aí tu vai, o irmão Caramba. conseguiu comprar uma casa em Miami. Aí tu, poxa, caramba, aí. A gente é carne, pô, não precisa comprar. Aí você vem e você fala assim, pô, caramba, agora a gente tem uma casa em Miami pra desfrutar, pra ir lá com a igreja. Né? A gente vai ficar assim, pô, agora também eu quero comprar em Los Angeles agora. Caramba, é assim, não, que a gente faz, a gente tá rindo, mas é assim. É Eu tô falando assim. da forma mais brusca. Às vezes é um É celular. assim. O irmão tem um celular aqui, aí, pô, caramba, o irmão tá com um celular de 5 mil reais, o meu aqui é de 600. Pô, caramba, aí você vai comprar um de 7. Eu falando coisas bem... É verdade, irmão? é verdade. Porque isso tudo nos tira dessa sobriedade. Tira a gente dessa sobriedade. Então precisamos, como o Billy fala, sabe, se despojar disso e revestir de quê? Revestir do novo homem. Calma aí, poxa, irmão, poxa, que bom. Esse celular de 5 mil aqui agora vai servir para transmitir a reunião. Poxa, que glória a Deus, irmão. Entende, irmãos? Porque tudo é do corpo. Se o irmão foi beneficiado, é do corpo. Se o irmão foi abençoado, é do corpo. Se o irmão foi prejudicado, o corpo foi prejudicado. Não tem como. Se formos olhar do ponto de vista do Senhor, irmão, não tem como ter. Sabe, eu estou falando dos aspectos que está lá em Galatas 5, que são os frutos da carne e os frutos do Espírito. Isso é básico de Galatas 5, frutos da carne e frutos do Espírito. Você pegar os frutos da carne, vai te conduzir à carne, vai te conduzir à escravidão. E os frutos do Espírito vai te conduzir à liberdade, à sobriedade, ao monte, ao reino celestial. Você vai andar dentro do reino. Então é no trabalho, não significa que você não vai ter os fatos para te atingir as setas inflamadas do inimigo. Vai ter. Que bom que tenha. Por quê? Porque aí podemos glorificar a obra perfeita do nosso Salvador. Porque aí ela vem, irmão, mas ela vem, mas mediante que vem a flecha, vem o sangue. E nisso que vem o sangue, vem o refrigério. No verão a gente para assim no meio da caminhada e pensa assim, ele conseguiu, né? Como? Pensa, Marcelo, ele conseguiu tudo isso, todas as crises, verão, todos os problemas, todos os dilemas, o próprio diabo. A gente, qualquer situação que vem, como o Paulo falou, o motorista do outra pessoa já é o suficiente. Ali não. O próprio príncipe desse mundo veio tentá-lo, cara. Com toda a sua artimanha de ser 1000 anos. E ele conseguiu. Já imaginou a força do nosso Senhor, cara? A força, a largueza de ombros, né? Tudo, né? O silêncio, foi afrontado, foi levado como uma ovelha ao matadouro, sabe? Nunca retrucou, nunca murmurou, nunca desagradou seu pai. Perfeito. 33 anos. Sim, ele... Perfeito, um sacrifício. Imagina assim, tem um sacrifício assim, o sacerdote chegava aí,
tem uma ovelhinha aqui, tem não sei o que, tem isso. Tem que ser assado, amigo. Quando ele ficou em pézinho ali naquela cruz, cara, meu irmão, passou Pilatos, passou Sinédrio. O nego olhava e não vejo mal nenhum nesse homem. Imagina aquele perfeito. Sabe? A gente se acha injustiçado com a situação que é um cocô, né? Já quer chamar todo mundo para resolver um problema. Não é nada, é um lixozinho de uma picuinha. Chama os anciãos, tem um mega problema. Não foi injustiçado. O que é? Uma unha aqui, esse negocinho aqui. Aí a gente viu o nosso mestre, o nosso Senhor, cara, pegando toda a injustiça do mundo, botando sobre ele, né? E triunfando, vencendo, totalmente livre, né? Nada o fazia tomar uma decisão por pressão, por ele, por circunstância, nada. Ele falou, eu vejo meu pai fazer aquilo que eu vejo, é o que eu faço. Ouço meu pai falar e é aquilo que eu falo. Eu fico pensando nisso assim às vezes. O último versículo diz assim, em Sião estão as nossas origens. Olha que interessante, né? Sião, Nova Jerusalém, não é só o nosso destino, é também a nossa origem. Nós nascemos da água e do Espírito, não segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus, diz a palavra. Então também é a nossa origem. Hoje o Espírito de Deus habita em nós, né? Recebemos essa natureza, né? Temos a unção do Santo que está sobre nós para nos ensinar, ser o verdadeiro nosso professor, né? Para nos relembrar, nos direcionar. Ou seja, não somos homens naturais que não conseguimos discernir os espirituais, perdido apalpando no escuro. Por mais que haja crise, dificuldade, luta interior, mas olha, há discernimento, há percepção, né? E, caramba, né? É engraçado que aconteceu isso que você falou, né? Falou uma crise, eu vou contar uma crise também para ficar 0 a 0 aí, né? Eu lembrei da palavra que o irmão estava dando ontem, né? Falando sobre Abraão e Ló. E falando sobre todas as questões assim, né? E falando que às vezes a gente se vê como Abraão, mas ainda é Ló, né? Em vez de resolver o problema, quer sair debaixo da cobertura. A bênção está na cobertura dos irmãos, né? Aí, em vez de resolver o problema da briga dos pastores, quer sair da cobertura. Aí, como é que eu vou sair da cobertura e vou fazer uma boa escolha, né, irmão? Difícil, né? Muito difícil. Aí o irmão estava trazendo esse ensinamento, e nesse ensinamento ele falou, né, irmão? Toda vez quando a gente está próximo de errar, Provérbios diz o seguinte, né? Que a soberba precede a queda, né? Mas com a honra vai a humildade. Então ele falou assim, irmão, é fácil. O irmão falou na boa, e já quebrei a cara 300 vezes e continuo quebrando toda vez. E toda vez que eu quebro a cara 1 minuto antes, eu me acho. Me acho. No seguinte sentido, às vezes a gente disfarça, mas assim, não se achar de que eu posso, eu faço, eu tenho, cara. E aí, engraçado, ele estava falando isso, rapaz, eu passo aquele filmezinho na cabeça, né? E eu consegui perceber isso nitidamente numa situação lá que eu estava vivenciando no trabalho, né? Quando você está muito tempo num local, né? 14 anos, eu estou ali acho que 15 anos, né? O que acontece? As pessoas mais novas são as mais novas, elas estão aprendendo, né? Então você se torna uma pessoa que é um tutor, uma pessoa mais antiga, né? Então, como todas as pessoas às vezes vêm até você para resolver problema, para pedir orientação, né? Para perguntar como é que faz, ou às vezes diante de uma situação e tal, e você está sempre ali, tem sempre resposta para tudo isso, né? E aí Deus me mostrou como é que nessa situação que eu estava vivenciando, como é que eu estava ficando vaidoso com isso, com lidar com isso, entendeu? E aí me trouxe algumas coisas na minha memória de ações ou de palavras que eu disse, né? Que poderiam ser palavras normais,
em outra situação, mas que ali estavam mostrando uma vaidade. E na hora que eu percebi isso, que o irmão estava falando, que o Senhor me falou, eu falei assim, Senhor, me guarda de cair. Porque só tem um jeito do Senhor me ensinar, de me arrancar essa vaidade. Ou eu me humilho agora, ou alguma coisa vai acontecer errada no meu serviço para me humilhar. Não tenho dúvida disso. O tempo que eu ando com o Senhor já é suficiente. Pode estar tudo no meu controle, mapa de gestão estratégico. Irmão, tudo vai ter uma parada que passou diante dos meus olhos e vai vir para me quebrar. Para mostrar que eu não sei nada. Me bateu aquele pavor, varão. Estava no culto. Naquela hora, igual dizia o nosso amado, irmão Jonathan, que já partiu, né? Fica e vai cair, deita. Na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Quero começar segunda-feira igual um estagiário. Coração aprendendo, entendeu? Muda logo. É porque eu não preciso passar por uma circunstância. Se o Senhor está me mostrando, é porque o Senhor deseja limpar o meu coração dessa vaidade que brotou mediante o quê? Eu ficar olhando para mim mesmo. Porque se eu estivesse olhando para o Senhor, ou preocupado com o propósito do Senhor ali naquele local de trabalho, a vaidade não tinha surgido. Eu estava olhando ali, Senhor, teu propósito aqui, as pessoas aqui, né, os que estão se achegando, os que ainda não se achegaram. Mas qual era a questão? Estava olhando para mim. Né? Pô, caraca, ninguém conseguiu resolver isso, cara, tu conseguiu resolver, me lembro, tá um tempão para resolver, tu conseguiu resolver. Eu falei, pô, cara. Aí, essa simples expressão, um simples A de comentário por trás, tem uma série de coisas, né? O Senhor começou a me mostrar. E aí lembrei do Salmo 19, Davi falando, Senhor, livra-me da soberba da vida e serei livre de tão grande transgressão. Então poderei ensinar o teu caminho aos pecadores, e eles se achegarão a ti. Né? Uma crise, Marcelo. Uma crise. E uma não, né? Várias. Uma que foi me mostrada. Vou corrigir a frase. Uma que foi me mostrada. Porque outras que não tem condição de mostrar, então ainda não mostra. Mas sei que foi mostrada, entendeu? Então eu fiquei pensando assim, caramba. Puxa vida, dá aquele temor, né? Porque você lembra de situações passadas, vê que veio o aviso, a gente não deu muita pimba. E, cara, é assim, como a palavra de Deus é perfeita e Deus, assim, é muito zeloso nessas questões, cara. Não deixa mesmo. É filho, é servo. Vai se entrar numa situação dessa, vai vir uma situação que quebra a gente. No reino não vai ter todo quem quebrar. Cara, vi uma situação... Cara, como é que eu não vi isso? O nego chega lá, pô, meu irmão, mas tu é um burro. Como é que tu tá sentado aí, cara? Tu é incompetente. Tu não viu isso aqui? E você sabendo, na verdade, você pode agir carnalmente. Quem é você para falar isso? Tal, né? Eu errei isso, mas acertei um montão, né? Mas se estiver ligado legal, amigo, tu vai ver que é o servo de Deus, tipo um Ciro da vida. O caboclo pode ser o demo, mas ali, meu irmão, ele é vara na mão de Deus para me quebrar. Entendeu? Parar assim. E o melhor, para passar mais rápido, é ficar quieto e ouvir tudo, como disse Davi a respeito lá de Simei. Ficar quieto, que a misericórdia vem mais rápido. E a restauração, né? Só o Senhor. Meu Deus.